Olá, pessoal. Vamos iniciar agora o nosso podcast sobre reforma tributária para o setor de material de construção. Eu sou Manuel Santos, presidente do Sincomex, Sindicato do Comércio de Material de Construção e Comércio Exterior do Estado de Pernambuco. E em parceria com o SESCAP, estamos aqui com o nosso vice-presidente do SESCAP, o nosso Érico Pinto, que vai também participar da sua contribuição. E queremos um bate-papo informativo para que vocês possam começar a ter esse contato. Precisamos, a partir de 2026, estar atento, vai modificar demais a vida da gente, vai ter impacto no Brasil. Inclusive, a gente participou de uma palestra logo cedo, de manhã, do painel, com o pessoal, que os nossos consultores estão aqui nos dando esse apoio. Até impacto migratório poderá acontecer, a partir da reforma tributária. Então, é importante que você, que é do Simples, você que é lucro real, presumido, você entenda, porque você vai ter que conversar com sua equipe, vai ter que conversar com o seu contador, e sua empresa tem que estar preparada para poder sobreviver nesse novo cenário. Para a gente, empresário que não entende da questão tributária, vai ser um cenário de guerra. Mas existe hoje corpos técnicos que estão se preparando para nos ajudar, nos acompanhar e levar as empresas a atravessar aí esse deserto, que realmente eu vejo um desafio muito grande, mas com certeza o empreendedor, a capacidade empreendedora vai sobreviver e nós estaremos lá no outro lado e comemorando, porque a reforma tributária eu acredito que vai ser positiva do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de controle, de conhecimento, vai ficar muito mais fácil. A gente não sabe ainda o impacto que vai ser diretamente em cada empresa, mas eu tenho certeza que no final vai dar certo para todo mundo. Quero passar aqui para nosso amigo Érico, para ele falar aqui, se apresentar. Obrigado, Manuel. Meu nome é Érico Pinto, eu sou vice-presidente do SESCAP, que é o Sindicato das Empresas de Contabilidade, Assessoria, Perícia e Estatística do Estado de Pernambuco. Os contadores são o carro-chefe nessa reforma tributária, é quem vai passar o conhecimento para o mercado. Então é importante essa parceria com o Sincomex e o SESCAP para que a gente possa levar essa informação, para que os empresários possam se preparar com as mudanças, tomar conhecimento das mudanças. E para isso nós chamamos dois parceiros, amigos, consultores legislativos do Senado Federal, que é o advogado Rafael Câmara e o economista Fábio Dacla, que estão aqui conosco para tirar as dúvidas, para esclarecer. Pedimos, pessoal, que quem tiver dúvida, coloque lá nos comentários, que depois faremos de todo o esforço para responder, mas vamos seguir, por conta do tempo curto, a presença dos meninos aqui, vamos deixar as perguntas para resposta posteriormente. Bom. E aí a gente pode começar, Manuel, tem alguma pergunta que você já queria levar dessas mudanças? O que é que você viu hoje de manhã no evento lá na ASIC? Estamos aqui em Caruaru, já tem alguma pergunta para os meninos? Bom, eu acho que nesse primeiro momento vai fazer aquela contextualização básica dos impostos que estão saindo, que estão entrando, como é aquela questão do calendário. Eu acho que inicialmente a gente poderia começar com essa questão básica que todo mundo tem que entender. Não, legal, acho que eu começo, né? Vamos conversando por aqui. Bom, primeiro queria agradecer o convite, um prazer enorme estar com vocês e falando desse tema que para nós já virou um tema bom, um tema gostoso, O pessoal não tem muita... O pessoal às vezes escuta a palestra com um pouco de medo, Mas assim, a gente gosta desse tema, a gente tem se especializado, cada vez mais. E é muito bom ver que nós temos um público muito interessado, Um público que tá querendo novas informações de como que é a reforma, Assim, a primeira coisa que eu acho que é importante ficar clara para quem está nos assistindo é que a reforma é uma realidade, tá? Tem muita gente perguntando para a gente, pergunta até hoje, essa reforma aí vai sair, velho? Se essa reforma vai pegar, não vai? Gente, a reforma está em vigor, tá? A reforma tributária já foi aprovada, a PEC da reforma tributária, ou seja, a Constituição já está com o texto da reforma tributária valendo, tá bom? Já temos a principal regulamentação do texto da reforma, que é a Lei Complementar 214, também valendo, tá? E temos uma parte residual de regulamentação bem grande que já passou no Senado, só falta passar na Câmara para valer totalmente, certo? Então, assim, a gente tem aí, digamos, 60% da regulamentação já feita. Falta o PLP 108, acho que é mais uns 35%, vai faltar 5% depois disso. E é só regulamentação. A PEC já está valendo, tá? Então, a reforma já está valendo.
E aí, o que ela propõe, né? É um conjunto de coisas, é bem grande, né? A reforma, acho que a gente não vai chegar nem perto de esgotar o tema aqui, mas o básico é o quê? Vai acabar ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI do jeito que são hoje, certo? Esses 5 tributos, eles vão deixar de existir da forma como são hoje. ICMS e ISS vão deixar de existir de fato para dar lugar ao IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, certo? PIS, COFINS vão deixar de existir também para dar lugar à CBS, que é uma contribuição sobre bens e serviços. IBS mais CBS serão um IVA dual. O que é isso? Um imposto sobre o valor adicionado que ele incide sobre o valor que é adicionado na cadeia produtiva, certo? Então, por exemplo, você que é aí da construção civil, né, você comprou um material de construção e entregou no final uma casa pronta. Você adicionou um valor a esse material, correto? Esse valor foi transformado numa casa. Então, esse diferencial de valor entre aquilo que você comprou e aquilo que você vendeu é um imposto sobre o valor adicionado. Essa é a ideia do famoso IVA dual. O IPI, ele não vai deixar de existir no ordenamento jurídico, mas ele vai deixar de existir para 98% dos produtos, certo? Porque a alíquota vai ser levada a zero para todo produto, exceto aqueles que são produzidos na Zona Franca de Manaus, certo? Produtos produzidos na Zona Franca de Manaus ainda vão ter uma alíquota para aqueles que são produzidos fora da Zona Franca para gerar um diferencial competitivo entre a Zona Franca e o resto do país. Certo? IPI vai existir apenas com essa finalidade e aquela finalidade de desestimular o consumo de produtos que fazem mal à saúde, como tem hoje o IPI sobre o cigarro, o IPI sobre tabaco, sobre bebidas e etc. Essa função vai ficar para o imposto seletivo, que é um imposto novo também que foi criado no âmbito da reforma, tá bom? Tem outras mudanças? Tem mudança de TCMD, tem mudança de PVA, tem mudança de um bocado de outras coisas, mas o grosso da reforma são esses tributos que a gente acabou de citar. Bom, dizer para vocês que o Sincomex ele tem hoje 22.700 CNPJs cadastrados no nosso programa, no nosso software, né? E desse total, segundo informações que tivemos hoje no painel sobre microempresa, 97% são microempresas. Então, empresas do EPP, empresas do Simples ou MEI. E aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre a questão do Simples, né? Essas empresas do Simples, como é que ficam com a reforma tributária. As empresas distribuidoras, empresas do lucro real e do presumido, ela entram numa dinâmica geral, não é isso? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho da questão da alíquota, né? Essa alíquota está se presumindo, ainda não temos ainda ela definida, mas existe uma expectativa de uma alíquota de 28%. Eu queria que falasse um pouquinho desse conjunto, como é que vai ser cobrado, como é que vai ser distribuído entre o IBS e o CBS, essa alíquota. Boa noite, meu amigo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite, Érico. Estamos muito felizes de estar aqui em Caruaru para conversarmos aí de um tema que vai mudar completamente a dinâmica da tributação no país. Como o Dáquila já antecipou, estamos vivenciando profundas transformações não apenas na tributação do consumo, não apenas nos tributos sobre os quais Dáquila falou, ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Estamos vendo uma ampliação das mudanças. Há mudanças na renda. Recentemente, semana passada, o Congresso Nacional aprovou a tributação sobre os dividendos, que são os lucros que as empresas distribuem para os seus sócios. Até então, essa distribuição era isenta e passará a ser tributada. Também veremos tributação nas operações itumobiliárias, na sucessão. Então, estamos vivenciando uma transformação muito ampla em diversos tributos. Agora, pegando o gancho da tua fala, para a reforma tributária ser viabilizada, se partiu de algumas premissas. Uma delas foi a neutralidade da arrecadação. Então, a premissa é que não haveria aumento de carga tributária no Brasil com a reforma tributária. Como é que se faz isso? Como é que está lá na emenda constitucional, que foi a primeira norma sobre a reforma tributária? Nós teremos que calcular uma alíquota que não acarrete aumento da carga tributária. E essa alíquota presumida, nós ainda vamos calibrar na prática, a partir de 2026, vamos ter a alíquota teste para sentir qual vai ser a alíquota definitiva para que não haja esse aumento de carga. E a alíquota
imaginada é de 28%, composta basicamente de 14% de ICMS, 9% de PIS/COFINS e 5% de IBS. Vamos lá. IBS municipal. IBS municipal 5%, que seria o equivalente ao ISS. O IBS estadual 14%, que seria o equivalente ao ICMS. E a parte federal do CBS de 14%, que substitui de 9%. Então é 9, 14, 5 que substitui a parte federal, PIS/COFINS e o IPI, tá? Então a presunção é que será de 28% nessa composição, 5 para o IBS municipal, 14 para o IBS estadual e 9 para o CBS. Quer acrescentar alguma coisa aí, Dáquila, sobre esse ponto? Não, assim, a alíquota vai ser essa, né? Mas a única questão, assim, que a gente precisa deixar bem claro é que a reforma, muita gente está fazendo simplesmente o batimento de alíquota, entendeu? Para dizer que vai pagar mais imposto, né? Escuta falar na mídia que o IVA é o maior do mundo, né? Aquele IVA de 28% e tudo mais, e aí pensa, não, eu na minha empresa hoje eu pago 14%, eu pago 8%, vou pagar 28%. O raciocínio não é bem esse, tá? Que fique bem claro que, tudo bem, tem algumas empresas, alguns setores que vão pagar os 28% mesmo, mas boa parte das empresas, principalmente aquelas que estão em meio de cadeia produtiva, que é o caso, muitas vezes, das empresas da construção civil. E no caso do material de construção, loja de material de construção. Sim, e da loja de material de construção, né? Elas vão se encontrar numa posição que você paga uma alíquota de IBS-CBS, mas aquilo que você adquire, os materiais que você compra, geram crédito do tributo. Como assim? Vamos supor, por exemplo, que eu até uso o exemplo em palestra e tudo mais, vamos supor que a gente estava até falando hoje do tecido, né? A indústria de tecido lá, de confecção e tudo mais, né? Vendeu o algodão para a indústria que faz o tecido. O algodão para o tecido paga um imposto. Aquele imposto que está no algodão gera crédito para a indústria do tecido. O tecido vende para uma confecção. O imposto que está sobre o tecido vai gerar crédito para a confecção. E assim vai. A confecção vende para uma loja de departamento que vai vender a roupa, certo? A loja de departamento, ao comprar, né, gera-se o crédito do tributo que já foi pago pela confecção. E assim vai, certo? Então, não é uma conta simplesmente de 28%. Dependendo do caso, você vai ter impostos muito menores do que 28%, porque é só um imposto sobre o valor adicionado. Suponha que eu vendo uma mercadoria de R$1.000, mas dentro dessa mercadoria de R$1.000 eu adicionei um valor só de 100. Eu comprei 900 de insumo e vendi a 1.000, certo? Eu adicionei um valor só de 100. O meu imposto, na pior das hipóteses, sendo a alíquota cheia de 28%, vai ser 28% de 100, apenas do valor adicionado. Ou seja, R$28 dentro de R$1.000, que é o valor total do produto. Ou seja, a minha carga efetiva, num caso hipotético desse, seria 2,8% e não 28%. Vamos dar um exemplo de cimento? Pega aí. Vamos imaginar que o varejista de material de construção, compre um saco de cimento por R$20 e venda por 40 de uma forma muito simples para facilitar nossas contas. Na aquisição, ele comprou por 20 e vai pagar 28% de IBS-CBS. Então vai gerar para ele um crédito de R$5,60. Ele vai ter que pagar, então o fornecedor dele do cimento, né, que vendeu a R$20, o fornecedor vai ter que pagar R$5,60 de IBS-CBS. Então a loja, o material de construção que pagou R$20 mais R$5,60 por conta do tributo, vai se creditar de R$5,60. Quando a loja de material de construção vender esse insumo, esse cimento por R$40, a loja de material de construção vai ter que recolher 28% do IBS-CBS, Vai dar 11,20. Vai dar 5,60 mais 5,60... 11,20. 11,20. Só que, então ele vai ter que recolher 11,20 de IBS-CBS, mas ele tinha um crédito de 5,60. Então, no final das contas, a carga tributária dele foi de 5,60, foi 14% nesse exemplo. Então, a carga efetiva total não foram 28%, foram 14%.
5%. Então, alguns negócios, alguns setores vão pagar menos tributo do que outros setores. Principalmente o setor que tem margem mais apertada, que consegue se creditar muito. Um atacadista, o próprio varejista, independendo da composição, pode ter uma carga tributária efetiva menor. Evidentemente que precisamos rodar as simulações. Quanto maior a margem de lucro dele, mais a probabilidade da carga tributária ser maléfica, né? ser prejudicial, haver um aumento de carga tributária. Quanto mais estreita a margem, maior a probabilidade da carga tributária depois da reforma ser menor, por conta do sistema amplo de creditamento. Uma observação é que, por exemplo, as empresas de material de construção, elas fazem campanhas. Black Friday, por exemplo, né, teremos agora semana que vem. E campanhas, todo mês tem uma campanha, as empresas fazem. Então, aqueles produtos que estão na campanha, então, teoricamente, ele vai ter uma carga tributária menor, porque a margem está certa. Muitas vezes você vende com margem, com modelo antigo de cálculo, você vende com margem negativa. Né? Você tem, normalmente, as empresas, ela tem um gerencial, digamos que o gerencial da empresa seja 20% do faturamento. Então, significa que isso calculando por fora. Né? Não, isso calculando por dentro. Então, significa o seguinte, que a cada, tá certo, R$1.000, tá certo que eu venda, 20, tá certo, R$200 foi despesa. A minha margem começa a contar a partir, tá certo, daqueles 20%. Então, isso no modelo antigo de cálculo. Então, se eu botar 10%, significa que eu vou vender essa mercadoria que me custou 800, vou vender por R$1.100. Né? O markup vai ser, um markup vai ser muito maior, porque eu estou pegando 1.100 para 800. Né? O markup. Nesse novo modelo, eu acho, tá certo, que simplifica, porque você comprou uma mercadoria, vamos dizer, por 1.000, e você vendeu, em vez de vender, por exemplo, por R$1.500, que seria o seu preço normal, você está vendendo por 1.300, porque é uma campanha, você vai pagar, tá certo, uma carga tributária bem menor naquele imposto. Vai facilitar, tá certo, a vida do empresário. Sim. Não é isso? Sim, com esse raciocínio. Sim. Eu vou pegar o gancho, Rafael. Você falou em creditamento amplo. Eu acho que uma das grandes mudanças da reforma tributária é a possibilidade de tomar crédito de situações que a gente não podia. Por exemplo, no comércio, não podia tomar crédito da energia elétrica, né? Não podia tomar crédito do aluguel, da nota do contador, do advogado, etc. E agora a gente tem a figura do creditamento amplo, que permite que todas essas despesas sejam geradoras de crédito de IBS e CBS. Você podia falar um pouquinho mais para a gente desse conceito de creditamento amplo e das suas exceções? Olha, uma coisa importante, né, para a gente deixar claro aqui é o seguinte, né, no sistema tributário antigo, que é o que é vigente hoje, né, a gente tem uma separação muito clara de bens e serviços. Né? Então, quem comercializa bens tem a incidência do ICMS, certo? E quem comercializa serviços tem a incidência do ISS, grosso modo é isso. E aí, esses impostos hoje eles não conversam entre si. Ou seja, se você é uma empresa prestadora de serviço que comprou um material de construção, por exemplo, você não pode tomar crédito daquele imposto ali do material de construção para abater do seu imposto, porque o seu imposto é sobre serviço, né? E você adquiriu um bem. Não tem essa conversa. Né? Por outro lado, uma empresa de material de construção também contrata serviços, né? Ela contrata o serviço do contador, ela contrata o serviço de um advogado e por aí vai. Né? Até às vezes contrata o serviço de alguém para descarregar, um serviço de transporte, né? Enfim. Transporte é uma despesa alta para o setor de material de construção. Exato. E isso aí gera um crédito amplo. Agora, por quê? IBS e CBS tem uma base tributária ampla. Ela é sobre qualquer bem, qualquer serviço e muito mais. Mesmo, não somente bens e serviços. É direito de uso, é aluguel, é locação de bens móveis, de bens imóveis. Enfim, tem uma gama de coisas que incide esse mesmo imposto, certo? Como é o mesmo imposto, você pode tomar crédito livremente. Né? Independentemente se você contrata um bem ou um serviço, não existe mais essa preocupação. Né? E essa classificação do que é um bem, do que é um serviço, é uma das coisas que lota o judiciário brasileiro de questionamentos na justiça, do que é um bem, o que é um serviço, qual é a classificação. Né? Isso é uma coisa terrível. Né, Rafael? Rafael entende bem dessa parte aí, advogado. Há uma expectativa de redução do contencioso pela reforma tributária, né? Se espera que o sistema fique mais eficiente, que as regras sejam mais claras
e em razão da expectativa de clareza, haja uma redução. Eu sou muito cético em relação a isso, eu desconfio de que nós não iremos, pelo menos no curto prazo, reduzir a quantidade de litígio e de ações judiciais. Eu tenho a opinião de que, pelo menos durante a transição, nós iremos conviver com um aumento de litigiosidade. Nem todas as regras são claras, as hipóteses de creditamento ou de não creditamento ou de alíquotas reduzidas, que é um ponto importante, nós falamos de 28%, mas alguns setores terão a alíquota reduzida, como locação de imóveis, algumas prestações de serviços por profissões regulamentadas, área de saúde, educação, alimentação, teremos a alíquota reduzida. E nem sempre há clareza se aquele setor está ou não com uma alíquota reduzida. Então eu tenho uma opinião de que nós não enfrentaremos redução de litígio, ao contrário. Pelo menos no período de transição, deveremos ter um aumento da litigiosidade. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho também, Fábio, sobre a questão, por exemplo, eu estou montando uma loja e estou tendo que gastar, tá certo? Estou tendo que gastar na montagem da loja. E antes a gente não recebia o crédito de ICMS, a gente pagava, tá certo, mas não creditava. Com essa visão ampla agora, como é que fica? Vamos lá, grosso modo, para explicar para o pessoal, é claro que a reforma tem também casos de alíquotas diferenciadas, tá? Então, assim, esse 28% é a alíquota cheia, digamos assim, e tem caso de redução de alíquota, com desconto de 40%, de 50%, de 60% de alíquota, tá? Mas vamos supor que a alíquota é a cheia, tá? Só para simplificar. Vamos supor que, eventualmente, você é dono de um negócio, dona de um negócio, e vai abrir uma filial, por exemplo, né? E nessa filial você gastou ali 1 milhão de material de construção, por exemplo. 1 milhão de material de construção para construir essa nova filial, tá? Se você gastou esse 1 milhão, 28% disso, né, vai gastar, por exemplo, né, 1 milhão de material, 1.280.000, né? Botou 28% em cima. Pagou esse 1.280.000 aí de material. Você fará jus a um crédito de R$280 mil, certo? De 28% ali desse valor. E hoje, né, as empresas quando expandem, né, quando constroem uma nova filial e etc., não fazem crédito de absolutamente nada disso. Né? Então, tem todo um incentivo no novo sistema tributário justamente para você não ter o peso do imposto na empresa, o peso do imposto na pessoa jurídica. Certo? A grande lógica de tudo isso, né, de você pegar os créditos tributários, enfim, é justamente isso. Comprei alguma coisa que incidiu o imposto, eu vou tomar o crédito desse imposto. E assim vai. As empresas vão ser assim. Até chegar em quem? No consumidor final. O consumidor final, como ele não é contribuinte de IBS-CBS, 99% dos casos não é contribuinte de IBS-CBS, ele não vai ter direito a crédito. Ou seja, o imposto vai tendo o seu efeito empurrado até chegar no consumidor final, que é quem deve suportar de fato o peso do imposto. Certo? Então, toda a lógica se resume a isso. Porque no Brasil, aquelas cadeias produtivas mais longas, principalmente as que envolvem a indústria, produção de indústria e tudo mais, elas são muito tributadas, elas são tributadas de forma muito pesada no Brasil. Não somente alíquotas altas, mas é imposto em cima de imposto, é situação de que você não consegue tomar o crédito de imposto para usar. Então, tem várias situações que pesam muito isso. A reforma ela teve um endereço claro, né? Que foi diminuir o peso do tributo em cima da indústria e adicionar um peso do imposto em compensação no setor de serviço, que é um que tradicionalmente paga menos imposto, tem uma carga tributária muito mais baixa do que a indústria. É como se você desonerasse o setor secundário e compensasse uma parte desse peso no setor terciário da economia. A lógica é essa. Bom, e tem também numa reforma ou numa construção de uma filial, você tem muito serviço também, né? Então, você, além do material de construção, de equipamentos que você comprou, né, ali para montar a loja, o que você, digamos, você construiu, você fez toda uma construção, você contratou o serviço para construir e você comprou equipamentos, gôndolas, você montou check-out, toda ar-condicionado, então tudo aquilo que entrou de mercadoria e de serviço eu vou me creditar.
Isso, desde que você contrate, por exemplo, um serviço de uma empresa, uma empreiteira, por exemplo, né? Aí ela cobra um preço cheio que vai incidir imposto. Né? Agora, por exemplo, o posto de trabalho, é importante falar isso, né? O posto de trabalho, você contrata uma pessoa que você vai pagar a folha de pagamento dela, né? A folha de pagamento não incide IBS-CBS, tá? Não tem essa questão nem de incidência, nem de creditamento de IBS-CBS sobre folha de pagamento, tá? Que fique muito claro essa parte aí. Eu queria entender, por exemplo, do prestador de serviço, você está falando, ou de forma geral? De forma geral. De forma De geral. forma geral. Quem você contrata fichado, CLT ali, que você paga Mão uma de folha obra de própria. pagamento. Tá. Minha folha de pagamento, que antigamente entrava como despesa, então agora não vai ter mais nenhuma Para fins de IBS-CBS. IBS-CBS, né? É. A de imposto de renda continua. Continua reduzindo. Continua reduzindo. Continua. Com relação aos benefícios fiscais, né? Pernambuco tem muitos benefícios fiscais, aqui na região de Caruaru também tem os incentivos. Né? Como é que fica, e acredito que para o segmento de material de construção, principalmente a questão do PRODEP para as indústrias, fornecedores que detêm, né? o PRODEP ou o PROIND, como é que ficam os incentivos fiscais na reforma tributária? Eu acho que é bem importante a gente falar isso, né? Porque a reforma ela traz uma direção muito clara, que é do fim absoluto dos incentivos fiscais específicos. Tá? O que significa isso? É exatamente você dar uma redução de alíquota de ICMS ou de ISS, né? Dada ali pelo Estado ou pelo município, respectivamente, para você, às vezes, incentivar um setor específico, atrair empresas para o seu território, enfim. Toda essa questão de incentivos específicos, de programas de incentivos fiscais vão acabar, tá? Mas não vão acabar do dia para a noite, tá bom? Nós vamos ter aí toda uma questão de transição da reforma tributária, né? A reforma vai passar por uma transição longa, tá? Que a reforma já tem os seus textos aprovados, já está com o calendário da transição em vigor, tá certo? Mas a gente vai ter 2 marcos principais, tá bom? 2027 acaba PIS/COFINS, entra CBS cheia, certo? Entra CBS cheia. Já vamos ter aí uma tributação de CBS na casa aí dos 9%, não cumulativa, certo? Aquela CBS que você já vai poder apurar créditos, tá bom? E depois, a partir de 2029, você começa a ter uma redução gradual de ICMS e de ISS, dando lugar ao IBS. Vai gradualmente ICMS e ISS baixando, certo? E vai entrando o IBS, né, crescendo. E aí ele fica cheio 100% de IBS e extingue ICMS e ISS em 2033, tá certo? Em 2033 a gente vai ter essa transição completa para o novo sistema, tá certo? Nesse momento que ocorrer a transição completa, como os impostos ICMS e ISS vão acabar, não tem como, não faz mais sentido a lógica de incentivo fiscal de ICMS e de ISS. Como os impostos vão estar extintos, os incentivos também estarão extintos automaticamente. Uma coisa que eu queria que você também falasse, a gente viu isso hoje de manhã no painel, é sobre a mudança, né? Que antes era a origem, a gente pagava imposto pela origem, agora é o destino. E isso aí faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Né? A gente... Deixa eu só fazer, para fechar essa janela do benefício fiscal. O benefício fiscal, há 2 modalidades básicas. Uma que o benefício fiscal é do setor, independentemente de contraprestação. Então, o Estado pode conceder uma redução tributária para um setor específico apenas para estimular o desenvolvimento daquele setor. Um outro benefício fiscal é condicionado. A empresa tem que cumprir uma série de requisitos para ter direito àquele benefício fiscal. Normalmente é ampliação ou novos investimentos, ampliação da capacidade produtiva ou ampliação do posto de trabalho. Isso exige investimento da empresa. E a reforma tem uma regra para indenizar as empresas que assumiram compromisso para receber o benefício fiscal. Isto é, investiram ampliando planta, construindo uma nova planta, um novo comércio, e essas empresas que investiram vão perder o benefício fiscal. Então essas empresas se comprometeram a fazer um investimento e perderam o benefício fiscal. A reforma tributária prevê uma transição, uma regra de indenização apenas para as empresas que comprovarem que efetivamente
honraram com a contraprestação de um benefício fiscal oneroso. Tá? Então elas vão receber uma indenização em relação a isso. Hoje eu achei importante fazer esse acréscimo para a gente poder passar para o próximo tópico, que tem muito a ver também com benefício fiscal, que é o princípio do destino. Não, e é só importante, um adendo ao que o Rafael está falando, que são incentivos fiscais específicos por prazo certo e onerosos, certo? Esses vão ser os que você vai fazer jus à compensação dada pelo Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, que é um dos fundos que a reforma cria, certo? Os outros benefícios fiscais, que são benefícios ou não onerosos, ou benefícios ad eterno, digamos assim, que não tem um prazo certo, são benefícios que não fazem jus a essa compensação até o final de 2032, certo? E aí, esses benefícios acabam morrendo junto com a transição do imposto. Então, em 2029, por exemplo, já vai entrar ali um 10% de IBS, 90% de ISS e ICMS, depois 80%, 70%, 60%. Conforme for reduzindo o imposto, já vai reduzindo o benefício fiscal. Tá certo? Só para eu gravei esses números, né? Nós teremos 2026 será teste. Agora, 2026 a gente vai recolher e a gente vai pegar aquele recolhimento e vai abater no imposto antigo. Sim, a lógica seria lógico. Isso. Como é teste, não é isso? Então, vai ter o recolhimento ou não vai ter o recolhimento? Pronto, se me permite essa intervenção. Dá uma contribuição. A legislação ela prevê o destaque na nota fiscal de 0,9 de CBS e 0,1 de IBS. E ele também prevê o seguinte, que se fizer o cumprimento de todas as obrigações acessórias previstas na legislação, e aí vem mais uma ambiguidade da informação ou uma dúvida que gera, que é de que legislação? Desta ou de todas as legislações tributárias? Ou seja, eu tenho que cumprir todas as obrigações acessórias. Aí ele diz que se cumprir todas as obrigações acessórias, não é necessário recolher. Então é um destaque meramente indicativo. Meramente indicativo. Mas a gente vai ter que, em 1º de janeiro, se a gente não destacar a nota com 0,9 de CBS e 0,1 de IBS, a nota fiscal é a primeira obrigação acessória. Então já vai estar descumprindo a obrigação acessória, eu já vou ter aquele 1% para recolher. Recolhi, perdi? Não. Se eu recolher, eu posso compensar o 1%, lançar como crédito de PIS e COFINS. Mas o meu PIS e COFINS é saldo credor, eu não pago. Então eu posso pagar qualquer tributo federal com ele. Não tenho tributo para compensar porque eu estou no prejuízo. Então eu posso pedir a restituição, a devolução desse 1%. Então, a princípio, não há aumento de tributo para 2026. Destaque meramente indicativo, cumprimento das obrigações acessórias. Não cumprir as obrigações acessórias, eu recolho e compenso. Não tem com que compensar, peço restituição. Bom, vamos viajar no tempo aqui, vamos imaginar 2033. Eu estou com 100% de IBS, 100% do CBS. Como é que será esse recolhimento, né? Como é que vai ser a forma de recolhimento? Porque hoje a gente recebe o DAI, né, quando é estadual, né? E Isso. quando é federal, como é? O DAF. O DAF. Isso. O DAF e o DAI, né? Existe um sistema de apuração. Como é que vai ficar o novo sistema de apuração a partir da reforma tributária? Então, uma coisa assim, que é importante ficar bem claro, é que a questão de sistemas, ela é bem robusta na reforma e vários dos sistemas ainda precisam ser criados, ainda precisam ser desenvolvidos. Essa é a razão de você ter, uma das razões de você ter uma transição tão longa, né? Porque ainda está sendo criado, foi criado recentemente o Comitê Gestor do IBS, né? E também vão ser criados vários sistemas que têm previsão em lei que eles vão ser de competência conjunta entre a Receita Federal e o Comitê Gestor do IBS, certo? A lógica é que o que se projeta lá para frente, pode ser que isso mude de alguma forma, em alguma medida, mas o que está na lei hoje é o seguinte, a gente vai ter um sistema, mais na frente, unificado, em que você vai pagar o tributo apenas uma vez, você vai recolher em um mesmo documento de recolhimento para um sistema unificado entre Receita Federal e Comitê Gestor do IBS, certo? A parte de CBS, como é de competência da União, vai ficar em poder da Receita Federal e a parte de IBS vai ficar para o Comitê Gestor do IBS. O que é o Comitê Gestor do IBS, né? Você que de repente está acompanhando isso agora, tá? Vai ser uma entidade que ela é de gestão de todos os estados e municípios, certo? Vai ter servidores de tudo quanto é administração tributária cedido para lá, para esse comitê gestor, e ele vai fazer a gestão desse recurso. Ele vai centralizar toda a arrecadação,
pagar os ressarcimentos que tiverem que ser pagos, devoluções e afins, certo? E aí depois dessas devoluções ele vai fazer a conta, vai fazer o cálculo. Quanto dessa fatia que vai para cada ente, para cada estado, para cada município. Fez a conta, dividiu para todo mundo, distribuiu a arrecadação, beleza. Essa é a função principal do comitê gestor. Ô, Fábio, mas vamos lá, fazer uma pergunta aqui. Eu tenho 10 filiais hoje. E hoje eu recolho o ICMS, apuro o ICMS, filial a filial, né? Para o efeito de ICMS, cada filial é uma, né, tem vida própria, né? E faz uma apuração separada. Como é que fica essa questão de recolhimento pós-reforma? Essa questão de recolhimento é interessante, porque tem uma certa abertura, dadas algumas regras, que assim, não faz sentido a gente falar aqui, mas assim, existe uma abertura de você fazer um recolhimento centralizado na figura da central, ali da matriz, exato. E existe também essa possibilidade de você tratar cada CNPJ separadamente e fazer o recolhimento separadamente, tá certo? Depende das características específicas de cada negócio. Eu acredito que vai ser uma escolha livre de cada empresa, assim, mas depende do setor também. Tem, por exemplo, regimes específicos lá de combustíveis, etc. e tal. Tem alguns que é obrigado você recolher na matriz, tá? Mas em geral acho que vai ser uma escolha das empresas, salvo engano. Não, sobre esse tema nós estamos falando de pagamento, né, de IBS-CBS. Isso está muito conectado com creditamento. Eu dei o exemplo do cimento, que o adquirente, quando adquire a mercadoria, vai se creditar do IBS-CBS. Mas só vai se creditar se o fornecedor dele efetivamente pagou o tributo. Então não adianta apenas o fornecedor emitir a nota fiscal. Só o documento fiscal não será suficiente para gerar o crédito àquele adquirente do produto ou do serviço. É preciso efetivamente pagar o tributo. E a reforma tributária cria alguns mecanismos para dar segurança ao adquirente de que ele vai se creditar, né? Porque você concorda comigo, Manuel, que você como empresário no ramo do material de construção, quando você vai se creditar, você tem que fiscalizar o seu fornecedor, não é isso? Você tem que verificar se o seu fornecedor pagou o tributo dele, porque se ele não pagar o tributo dele, você não se credita. E aí você tem uma opção que a reforma tributária traz, é do adquirente pagar o tributo do fornecedor. Então se você desconfia que o seu fornecedor não vai pagar o tributo, você tem essa opção de dizer a ele, olha, o teu tributo quem vai pagar sou eu, o adquirente, porque eu tenho que ter a certeza de que eu vou ter esse crédito. E um outro mecanismo é do split payment. Então nós temos dois mecanismos para aumentar a probabilidade de você se creditar na aquisição de insumos. O split payment significa divisão do pagamento. A ideia da reforma tributária é no momento em que o adquirente, ou pessoa física ou pessoa jurídica, pagar via cartão de crédito, via Pix ou via boleto bancário, isto é, ele usar o sistema financeiro para fazer o pagamento do seu fornecedor, esse fornecedor ele não fica com o tributo. O tributo já vai direto para o fisco, para a Receita, para o Estado, e o empresário, o vendedor, vai receber só a parte dele já descontado do tributo. Então, no split payment, o pagamento do tributo é automático, não passa pelo fornecedor, não passa pelo empresário. Então, o empresário não fica com o dinheiro do tributo, porque isso já vai ser separado para o governo. Isso é uma mudança muito radical na forma de se recolher o tributo, porque como é que é hoje? Hoje o empresário recebe o valor cheio, apura e paga no momento adequado, no mês seguinte, até 3 meses depois, dependendo do tributo, né? Com a reforma tributária, ele não vai ter a custódia do tributo, o tributo não vai ficar com ele. Isso tem uma consequência muito séria no fluxo de caixa das empresas. E no dinheiro que está circulando na economia, isso vai ter um impacto, tá certo, muito grande. Né? Eu li, né, no portal UOL, no portal G1 e no Globo, os três, uma matéria sobre um esquema, né, operacional que o governo está lançando para fazer essa gestão, tá certo, da cobrança de imposto. E diz que esse programa é 150 vezes maior do que o programa do PIX, né? E que toda essa separação aí com split payment
ele vai ser, tá certo, esse sistema, tá certo, quem vai, tá certo, fazer todo o acompanhamento. Porque, veja, vamos aqui imaginar, e eu queria, antes de fazer essa pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho da questão da empresa do Simples, que não gera crédito. Como é que ficaria? Por exemplo, eu sou empresa do lucro real, mas tem indústria do Simples, que eu compro em indústria pequena, aqui inclusive da cidade, né, que eu compro, que a gente tenta dar apoio a empresas da nossa cidade, que é para poder o dinheiro ficar circulando aqui na cidade. E como é que fica essa questão, né, do crédito do Simples? E aí eu comecei a ver, né, a partir dessas palestras que eu tenho acompanhado, que a empresa hoje ela vai ter que toda a contratação, toda a despesa, tá certo, que ela tiver, ela vai prezar e dar prioridade para empresas que estejam estabelecidas que possam gerar créditos. Então, se você tem um serviço que você já dá o preço já com imposto e você tem, tá certo, me gera crédito e a empresa B não gera, então eu vou dar prioridade para aquela que gera crédito, vai diminuir, tá certo, no final, a minha carga tributária. Eu queria que você falasse um pouquinho do sistema e da questão, tá certo, do Simples. Como é que vai ser a relação do Simples com a reforma tributária? Bom, esse sistema robusto é porque realmente o desenvolvimento de um sistema centralizado para pegar a arrecadação do Brasil inteiro, para depois calcular como é que vai partir essa arrecadação, para ter a possibilidade de split payment, inclusive. Vai ter, inclusive, um desenvolvimento do próprio Pix, tá? O próprio Pix ele vai ter que ser desenvolvido agora para o pagamento dividir para 2 destinatários, né? O Pix hoje é de 1 para 1, né? Então, assim, tudo isso vão ser desenvolvimentos tecnológicos que vão ser necessários para viabilizar a questão da reforma. E, claro, é um sistema que vai ter muitas formas de se verificar inconsistências das empresas, recebimentos acima do declarado, né, e tudo mais, para, eventualmente, os fiscos estaduais, municipais, autuarem, né, empresas aí que estão, eventualmente, com indícios de sonegação fiscal e coisas do tipo. Certo? Então, vai ser um sistema muito mais robusto, muito mais organizado e com muito mais informações, com fluxo de informações muito maior do que tem hoje. Então, podemos dizer, por exemplo, né, arrisco dizer, que várias janelas para se sonegar um tributo no Brasil estão sendo fechadas. Certo? O primeiro ponto é isso. A linha, né? Todo mundo, né? Empresas são organizadas. Eu tenho aqui um questionamento. Eu imagino, tá certo, que se esse sistema ele pode, tá certo, dizer que aquele produto, tá certo, foi recolhido imposto que a empresa anterior, porque vai estar registrado, eu vou ter como checar, né, segundo a matéria que eu li. Eu posso imaginar que cada produto produzido no Brasil, ele vai ter, a gente já tem o quê? Cada produto tem o NCM. NCM, que é, vamos dizer, o CPF, né? É a nomenclatura comum do Mercosul, que a gente utiliza, que é para identificar a tributação daquele produto e identificar o produto. Tem um código. Hoje também a gente tem o EAN, né, o que é o código de barras. Né? É outra forma de identificar, aí mais especificamente, porque o NCM ele trabalha com a tabela TIP, né, que é a tabela do IPI, e ele dá a família do produto, né, a natureza do produto. O EAN, que é o código de barra, ele te dá o produto específico, né? Ele cria o produto para aquela marca, para aquela gramatura, etc. Eu acho que isso aí, tá certo, é que vai fazer o controle efetivo, porque eu posso dizer o seguinte, ó, eu emiti uma nota fiscal com 100 EANs, certo? E eu vou linkar, eu vou dizer que aqueles EANs ali, tá certo, eles estão conectados àquela nota fiscal. E aí eu vou saber, eu vou aferir, tá certo, na cadeia produtiva, se todo mundo que, a partir da produção, até chegar a mim, vamos imaginar aqui uma empresa pequena, que compra tudo distribuidor, certo? Teve um camarada lá que produziu, esse produtor vendeu para a indústria, né? Vendeu, tá certo, para o representante oficial. Tem empresa, por exemplo, que ele tem aqui no estado de Pernambuco todinho, Nestlé, por exemplo, uma fábrica de tinta, tem um distribuidor só. E esse distribuidor, esse grande distribuidor, vende para os demais distribuidores que vendem, tá certo, para o lojista. Então, é uma cadeia, tá certo, mais complexa, mais extensa, vamos dizer. E aí, eu que estou na ponta, que sou o Simples lá na ponta, que sou o mesmo que seja uma empresa do lucro real, eu vou ter, tá certo, de repente, que o mesmo produto, né, o mesmo EAN, e eu comprei de distribuidores diferentes, e vou ter preço diferente porque alguém aí no meio do caminho deixou de recolher. Isso pode acontecer? Assim, quando alguém deixa de recolher o imposto, o que acaba acontecendo? Né? Vamos supor, por exemplo, que eu te vendi um produto
por R$100, que incidiu lá R$28 de imposto, certo? Eu te vendi esse produto. Em tese, né, eu te vendi, você pagou os 128, certo? Para mim. E aí eu tenho que recolher os 28 de tributo, certo? No momento que eu recolho os 28 de tributo, você vai fazer jus ao crédito de R$28, certo? Agora, se eu não pago, você se passa como se fosse um consumidor final. Porque você vai pagar os 128 e não vai fazer jus a crédito nenhum. É como se fosse um consumidor final. Você consumiu o produto ali. É como se você não tivesse... Você é uma empresa, mas é como se você tivesse comprado para consumir, porque você não vai fazer jus a crédito nenhum. Entendeu? Então, o que acontece? Numa cadeia complexa, se alguém não fizer o pagamento do tributo, quebrou ali a sequência. E aí, o tributo já foi pago nas cadeias anteriores, certo? É como se o consumo final tivesse ocorrido ali naquele ponto. Entendeu? Por isso que tem toda essa sistemática complexa de você recolher o tributo e gerar o crédito. Por quê? Porque o fisco não fica no prejuízo tanto assim. Ele fica, talvez, no prejuízo da última etapa da cadeia ali, né? Mas pelo menos nas etapas anteriores, o tributo, né, já foi pago. Entendeu? No sistema antigo, ele pedia tudo, né? Exato. Não, e podia ser um outro sistema tributário, deve ter algum no mundo assim, que simplesmente lá no consumo final, que é o imposto cheio, todo. Né? Ninguém paga nada e só lá no consumo final que tem um imposto. Só que isso é muito arriscado, né? É muito arriscado, porque se lá no final o vendedor para o consumidor final sonegar, o imposto inteiro vai para o ralo. A administração tributária não vê nada desse imposto. Né? Mas nessa sistemática não. Como o imposto é sempre recolhido um pedacinho em cada etapa da cadeia, em cada valor adicionado da cadeia, se houver uma sonegação, você perde só o último elo ali. Né? Se me permitir, nesse comparativo, dentro dessa estrutura complexa de sistema que está sendo criada, que vai ter a figura da apuração assistida, então o contribuinte o governo vai calcular o tributo que ele tem que recolher e vai dar a apuração assistida. E nós vamos ter um período para analisar essa apuração, concordar ou corrigir e aí assumir aquilo ali como declaratório. Continua sendo declaratório a apuração do imposto. Então, a gente o contribuinte é que vai ter que dizer se está certo ou errado e corrigir aquela declaração. Todo o débito vai estar vinculado, débito do tributo, todo o imposto vai estar vinculado a um documento fiscal. Então, imagina que você emite 5.000 cupons fiscais na sua loja. Vão ter na apuração os 5.000 cupons com a vinculação de cada tributo. Aquela venda que foi para o split payment vai estar constando lá a separação, aguardando o pagamento, etc. Aquela que foi em dinheiro, que vai acontecer, vai estar constando lá a falta do pagamento. Então, vai estar vinculado cada documento fiscal a cada tributo a ser recolhido, seja do que eu adquiri, seja do que eu vendi, dentro dessa estrutura de apuração assistida. Não é isso, Fábio? Exato. Não, e só complementando essa informação, nós vamos ter um documento fiscal unificado, certo? Com informações unificadas e com a obrigatoriedade do destaque de IBS-CBS, né? Então, assim, você vai ter, basicamente, para qualquer bem ou serviço aí, tem algumas pequenas exceções, mas praticamente qualquer bem ou serviço, o mesmo modelo de nota fiscal com IBS-CBS destacado, justamente para viabilizar essa sistemática que o Érico está se referindo. Noel, só para completando ainda em relação a essa pergunta, digamos que eu emiti uma nota fiscal com 10 itens, certo? E eu tenho margens diferentes de cada um daqueles itens, né? Vamos dizer que eu vendi o dobro do preço, então eu vou pagar 28% em cima de comprei por 100 de 200. E o outro eu estou vendendo por 120 e vou pagar 28% em cima de 120. Então, nesse caso, vai ser destacado, tá certo, o IBS, né, e o CBS, considerando essa variação da nossa fiscal, porque eu tenho, entendeu? Como é que ele vai fazer isso aí? O Érico pode me corrigir se eu estiver errado, mas a lógica, o obrigatório é você destacar o IBS-CBS da nota. Sobre o débito tudo. Veja, a gente fala que vai recolher pelo IVA, mas o IVA é o crédito da aquisição e o débito da venda. Então, aquele exemplo do saco de cimento, né, que o Rafael colocou, eu vou debitar 40, mas eu me creditei dos créditos do 20 da aquisição. Então, eu estou pagando sobre a diferença entre 40 e 20, eu estou pagando, recolhendo no final
sobre o que eu agreguei. Mas tá lógico aí. Aí foi eu fiz essa pergunta, mas agora recalculando. Ora, A apuração é mensal também, né? se eu tenho uma venda de R$ 2.500, tá certo? E você pagar 2.500, então eu vou pagar, tá certo, 28% em cima dos 500. Mas se eu resolver lhe dar um desconto de R$ 500, eu vou pagar agora sobre 2.000. É isso. Então resolve, o preço que você está botando lá não vai interessar na nota. Mas, Manuel, você fez uma pergunta do teu fornecedor do Simples Nacional, né? Vamos voltar a esse ponto aqui, porque eu penso que isso aqui é importante demais. Os preços, não é que você vai pressionar sempre para comprar da pessoa que não é Simples Nacional. A questão é que os preços serão relativos. Pode acontecer de R$ 100 ser mais barato do que 90. Porque os R$ 100 pode gerar 28% de crédito e 90 pode gerar 0. Então, quando você vai ter que olhar a cadeia de fornecedores, então o comerciante ele vai ter que olhar a cadeia de fornecedores e comparar preços relativos. Porque R$ 100 pode ser mais barato que 90. Não simplesmente extinguir o cara que é o fornecedor do Simples. Mas o fornecedor do Simples que está gerando muito pouco crédito, porque ele gera um pouquinho, porque a composição lá da guia do Simples Nacional vai ter o IBS-CBS lá compondo essa guia, mas vai ser um IBS-CBS pequenininho. 2%. É 6% dependendo do... Até 6%. Até 6%. Porque você tem que calcular que vai ter PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, tudo junto lá na guia do DAS. Mas o fato é o seguinte, que você vai ter que enxergar esse fornecedor do Simples e entender que ele precisa ter um preço final, custo final, equivalente a um outro fornecedor fora do Simples que está gerando crédito. Então não é uma extinção automática da cadeia de fornecedores, mas uma comparação de preços relativos, porque o mais caro pode ser mais barato. Vamos só dar um passo atrás aqui para o pessoal entender. Acho importante a gente explicar um pouquinho a sistemática com um exemplo ilustrativo assim, para o pessoal não ficar perdido. O que acontece? Simples Nacional. Se você é Simples Nacional, a reforma dá a prerrogativa de você manter-se no Simples Nacional com a mesma carga tributária que você tem hoje, correto? Igualzinho, tanto Simples Nacional quanto MEI, microempreendedor individual. Do jeito que você tem hoje vai permanecer. A única questão que vai acontecer é aqueles impostos que vão ser extintos, ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, eles vão ser substituídos por IBS-CBS. Ou seja, você vai pagar o mesmo tanto que você pagava no seu documento de arrecadação do Simples, o DAS, certo? Só que com a mudança desses tributos, a mudança de nome do tributo, porque o valor, a alíquota que você vai pagar é a mesma, religiosamente a mesma, certo? A grande questão é que, se você opta por permanecer no Simples Nacional, você vai ter essa questão simplificada e de alíquotas mais baixas, mas você não tem direito a adquirir nenhum crédito, a se creditar de nada, certo? A empresa no Simples não se acredita de nada e gera um crédito minúsculo para quem adquire, que é do valor de IBS-CBS do documento DAS. O documento DAS, como tem uma carga tributária bem menor, você vai gerar um crédito ali de 4%, 6%, sei lá, alguma coisa assim, desse tipo ali dentro do DAS, ok? Aí a grande questão é a seguinte, né? Isso vai se comportar de formas diferentes para diferentes negócios. Por exemplo, quem atende o consumidor final direto, sei lá, uma barbearia. Barbearia, o camarada corta o cabelo lá e pronto. É só o serviço dele. Ele não adquire quase nada, só compra um shampoozinho, um negocinho ali, não adquire muito pouco, certo? Ele tem uma margem grande, digamos, né? Ele adquire quase nada e vende o serviço dele lá. A barbearia é bom negócio para ela pagar uma alíquotazinha baixinha lá do Simples e continuar numa boa. Para querer tomar crédito ali só em cima do shampoo, em cima do produto de limpeza, do contador e tal, para ele é muito pouco, né? Muito pouco, não faz muito sentido. É melhor ele já pagar uma alíquota baixa de começo e pronto, entendeu? Agora, tem empresas que é diferente essa situação. Por exemplo, vamos supor que eu sou uma loja de construção, certo? Eu posso comprar, por exemplo, um revestimento de uma empresa gigante, que nem é Simples Nacional, tudo mais, é contribuinte regular de IBS-CBS, ou eu posso comprar um revestimento de uma empresa pequenininha que é do Simples Nacional. O que vai acontecer? Por exemplo, vamos supor que a empresa grande, ela me vendeu esse revestimento a R$100. Ela é contribuinte regular de IBS-CBS. Então, esse produto vai me custar 128 e vai me gerar 28 de crédito, certo? Essa empresa no Simples Nacional, vamos supor que ela consegue cobrar o mesmo preço de R$100.
eu já acho que vai ser difícil ela cobrar o mesmo preço de R$100, porque ela não vai tomar crédito de nada. Percebe? Mas tudo bem, vamos supor que ela cobre o mesmo preço de R$100. Ela vai gerar um crédito para mim de 6%. Entendeu? Então, para ficar igual a situação da empresa grandona com a empresa pequena, essa empresa pequena ia ter que me vender a 106. Entendeu a ideia? Porque é R$6 que ela repassa de crédito lá, 104, 106. Ela ia ter que me vender a 106. E essa vai ser uma conta frequente nas empresas no Simples Nacional. De repente, ela vai ter que, para ela cobrar um preço competitivo, ela vai ter que, o valor líquido de imposto vai ter que ser equivalente com as empresas que são contribuintes regulares, certo? E aí acaba que, dentro da cadeia produtiva, vai ter uma pressão forte das adquirentes para todo mundo ser contribuinte regular, que aí todo mundo acredita 28 e gera crédito de 28 e paga 28, entendeu? Todo mundo. O Manuel, da Cleia. Só para complementar e fechar essa questão do Simples, é só para dizer que a pessoa do Simples Nacional pode se manter no Simples Nacional para todos os outros tributos e apenas para o IBS e CBS ele optar por fazer a apuração regular, ou seja, tomar crédito de todo o IBS e CBS e destacar e se debitar do IBS e CBS, podendo transferir o crédito para o cliente dele. Perfeito. Minha intervenção ia ser justamente nesse ponto para esclarecer o pessoal que está nos acompanhando, tá? A empresa que está no Simples Nacional vai ter a opção de permanecer do jeito que está no Simples Nacional puro, recolhendo em cima do seu faturamento um único documento fiscal. Mas a própria lei, a Lei Complementar 214, prevê a possibilidade dessa empresa do Simples ficar no regime híbrido. Para os outros tributos, isto é, imposto de renda, pessoa jurídica, CSLL e contribuição previdenciária patronal, ele recolhe pelo Simples normal, pelo documento de arrecadação do Simples, o DAS. E o IBS e o CBS, ele recolhe numa sistemática própria no sistema de crédito e débito, como se fosse qualquer outra empresa. Então ele pode ter a opção de continuar no Simples puro ou ir para um Simples híbrido, que continua no Simples para os outros tributos, mas recolhe IBS e CBS na regra própria de IBS, CBS. Então ele poderia abater igual os que ele teve qualquer outra empresa no lucro real, lucro presumido. Para poder ele ficar competitivo em relação à empresa do lucro real. Exatamente. É uma alternativa para essas empresas do Simples Nacional que adquirem muitos insumos e vendem para outras empresas, ela não sofrer essa pressão de sair do Simples. Então ela pode tornar no Simples e optar pelo regime híbrido. Muito bom esse dispositivo, porque tá certo, protege, né? Protege o Simples, que foi um programa de super sucesso, né? E protege também, tá certo? Esse monte de, são 14 milhões de empresas, né? 14 milhões de Simples, tá certo? No Brasil, né? Esse número que foi passado para a gente, 14 milhões no Brasil, né? Basicamente, mais de 90% das empresas do Brasil são MEI ou Simples Nacional, né? Então, é um universo gigantesco de empresários que estão dentro desse regime do MEI e do Simples Nacional. A grande crítica dessa questão do Simples é que o Simples não vai ficar tão simples assim, né? Vai ficar mais complicado, né? Então, as empresas do Simples, que estão acostumadas simplesmente a recolher tributo em cima do faturamento, vai ter que fazer contas básicas para saber se vale a pena migrar ou não, que não vai ser tão básico assim, mas vai aumentar a complexidade. Ele vai ter que ter a orientação de um bom contador que consiga dizer para ele se é mais vantagem ou não ir para o regime híbrido ou até mesmo sair do Simples Nacional. Então a grande crítica ficou mais complicado entender o sistema para quem opera no Simples Nacional. Ele vai ter que entender um pouquinho aí de tributação. Bom, eu começo a imaginar, né, a partir do departamento de suprimentos de minha empresa, que o nosso corpo, né, técnico de compras, ele vai ter que ter uma especialização, vai ter que estar preparado, tá certo, para poder e vai ter que ter pelo menos esse primeiro momento de transição de conhecimento, né, porque vai ser muita informação, muita coisa a gente só vai saber depois mesmo, né? Eu acredito que vai ter muito ajuste, né? Vocês falaram lá hoje no painel que tem muita coisa sendo regulamentada e no próprio processo de implantação, né, pode haver mudanças, né? Existe uma
uma régua ali, né? Que dá uma margem, tá certo, de mudança. Então, o nosso departamento, aí para vocês que estão assistindo, né? O nosso departamento de suprimentos, ele vai ter que ter alguma preparação, né? Na hora de comprar, porque ele vai ter que entender. Todo mundo vai ter que ser treinado. Uma empresa que já tem no caso da gente, que já tem uma estrutura, tá certo? Maior, né? Já é uma empresa de lucro real. Então, hoje um produto para ser cadastrado, meu amigo, ele leva 2 dias. Porque ele passa por várias mãos. São 11 abas lá no meu sistema que o produto passa para poder ser cadastrado. É como se for, vai nascer um produto aqui no meu sistema e para ele nascer, ele precisa atender requisitos fiscais, né? E além da toda a parte econômica, da identificação, né, de foto, de código de barra, tem todo um processo. E a questão fiscal hoje ela é fundamental, porque a gente recebe produto de todo canto. Por exemplo, a gente recebe, e aí eu faço uma pergunta sobre a questão de produtos e explosivos importados. Nós recebemos, no caso do sistema antigo, por exemplo, 4%, eles pagam 4% tá certo, de ICMS, eu recebo um crédito de 4%. Então, na hora de comprar, por exemplo, uma bomba que foi importada, eu recebo só 4%. Se eu comprar uma bomba nacional aqui no estado de Pernambuco, eu tenho um crédito de 20,5%. Então, uma diferença assim absurda. Então, a partir tá certo, da reforma tributária, os produtos importados terão também que recolher tá certo, o IBS-CBS? Sim. Sim. Eu vou chegar no produto importado, mas eu queria pegar um gancho da sua fala sobre a preparação das empresas, sabe? Eu tenho visto com muita preocupação, pouca preocupação das empresas de entenderem essa sistemática. E isso vai mudar, Manuel, o jeito de precificar e de comprar. Então as empresas podem errar na mão na compra porque estão comparando coisas distintas, misturando alhos com bugalhos. Então, comparando coisas distintas porque está enxergando só o preço e não está percebendo o sistema de creditamento, como você já está ciente e preocupado com isso. Você acabou de dizer que vai ter que a tua área de compras vai ter que estar bem treinada para entender que R$100 pode ser mais barato do que 90. E poucas empresas estão com essa consciência que você está tendo. Então, se eu pudesse dar uma sugestão, uma primeira coisa, como se adaptar à reforma tributária, é ter o setor financeiro, o setor de compras e precificação também, tá? Precificação é um ponto importante, porque vai mudar a forma de se precificar. Então, quem não tiver ciente disso pode estar precificando caro demais, perdendo competitividade, ou barato demais, apertando margem sem perceber que está apertando margem. Então, é importante que a empresa tenha consciência desses temas de reforma tributária. Então, eu penso que o primeiro passo para uma empresa se adaptar é procurar conhecimento, se for o caso, treinar a equipe, buscar um treinamento específico para o seu setor, para o seu setor econômico, para que os funcionários, os colaboradores consigam manipular bem, manejar bem os critérios de precificação e de compra. Tá? Esse eu acho que é o primeiro ponto. E se você puder ter uma assessoria também contábil para fazer as simulações, os diagnósticos e a expectativa de impacto na sua empresa, no seu setor, também vale muito a pena ter esse tipo de assessoria, tá? Vamos falar de importação? Só dando um complemento aí. Na próxima quarta-feira, às 10h30, nós estaremos recebendo uma palestra, uma videoconferência com a minha equipe de suprimentos, que é também o pessoal que faz a parte fiscal, que dá a entrada no produto, com o meu setor de contas a pagar, com a minha gerente financeira, o setor contábil da empresa, né, o setor administrativo, os diretores, né, nós vamos sentar com o pessoal do nosso software, do nosso sistema operacional, que faz a gestão, né, a governança, toda a parte da empresa, para eles disserem para a gente o nosso programa, a partir da reforma tributária, como é que vai funcionar. Então é esse momento agora que a gente está nesse bate-papo aí sobre reforma tributária, eu acho que é o terceiro debate que eu participo, né, que participar de um anterior agora com vocês, e eu vou, tá certo, para receber a empresa que a gente está com contrato desde 2013, né, são 12 anos. Eu quero saber como é que eu vou funcionar a partir da reforma tributária, o que é que o sistema está fazendo, está adaptado, está pronto, está certo para a minha empresa, para a partir de janeiro a gente está operacionalizando. Inclusive a informação que eu tenho do TI é que inclusive, essas simulações, inclusive, eles vão disponibilizar. Mas aí eu chamei todo mundo, para todo mundo estar aí, e eu ver a partir dessa apresentação e do conhecimento que eu estou adquirindo nesse podcast, nos painéis que nós tivemos logo cedo, eu vou ter condições de saber qual o nível de maturidade da minha equipe e o que é que eu preciso para treiná-los. Então, isso para mim vai ser fundamental. Você é uma exceção no meio, viu? E quem compreender vai se
sair muito bem com a reforma tributária. Eu acho que primeiro ponto de competitividade é compreender, você está sensibilizado, está atento, está preocupado e procurando se movimentar de forma adequada. Estou dando meus parabéns aqui pela movimentação. Vou usar aqui uma das frases mais famosas do mundo, né? Que é do livro, tá certo? A Revolução das Espécies, de Charles Darwin, né? Ou você muda e se adapta ou você morre. Isso aí, tá. Dentro dessa questão do preço que o Rafael falou, eu lembro que nós teremos 6 etapas de precificação, porque dentro desse processo gradativo, até que a reforma seja 100% implementada, nós teremos, não é, a entrada do IBS e a redução do ICMS e do ISS gradativamente. Então, nós teremos um impacto em 27, 28, um outro impacto em 29, um outro impacto em 30, um outro impacto em 31, outro em 32, para finalizar de vez a reforma em 33. Então, a cada ano, a gente vai ter que estar preparado no nosso sistema para precificar, não é? Virou o ano, o preço muda, porque o tributo muda, a cobrança, a forma de cobrar muda. Então, é realmente uma mudança também nos processos que a empresa tem que ter, para que esteja preparado para essas etapas, né, da reforma tributária. Lembrando também que, apesar da reforma ser uma legislação extensa, tem uma grande vantagem, que é uma legislação única. Então, nós que somos especialistas em ICMS, por exemplo, em ISS, todo o nosso conhecimento vai servir até 2032, ou se porventura tiver alguma explicação por algum litígio. Depois disso, fica de conhecimento histórico, não é? Porque ele se extingue. Então, é a oportunidade de todo mundo começar do zero, não é? Se especializando dentro da reforma. Por isso que é importantíssimo todo mundo buscar o máximo de informação, como o Manuel está se colocando aqui como um exemplo para isso. É importantíssimo ter esse conhecimento agora, porque está surgindo um novo imposto. Como o Fábio colocou, não tem volta. A única certeza que a gente tem é que a reforma não vai voltar atrás, não vai ser postergada, não vai ser adiada, ela existe. Então a gente tem que se preparar para ela, para estar pronto para os desafios. Não tem jeito. Exato. Eu tenho aqui, tem um complemento. Não, eu tenho essa questão, o brasileiro tem essa questão de lei que pega e lei que não pega, né? Então a gente fica esperando para ver se a lei vai pegar ou se não vai pegar. Mas eu tenho uma má notícia que é o seguinte, não tem plano B para o governo. Então essa lei não tem como não pegar porque não volta atrás, é igual pasta de dente, depois que sai não volta mais. Então você destruiu, você desfez um sistema antigo completamente e construiu um novo. Não tem como voltar atrás mais. Então, para essa lei especificamente, vai quebrar a cara quem achar ou quem esperar para ver se a lei pega ou não pega. Não tem como essa lei não pegar. Porque senão o governo não arrecada. Então, ou vai pegar ou o governo não arrecada. Então, não tem alternativa. E se tem um bicho que pega nesse país é o leão, né? Exato. O leão que pega. Exato. Lei tributária aqui. Mas assim, hein, Rafa, só complementando um pouco esse papo, eu acho que é importante a gente dar um papo reto aqui para o pessoal de quais vão ser os desafios nessa questão de preço, tá? Eu vejo 3 desafios aí, 3 desafios. Primeiro, que o imposto é totalmente por fora agora, tá? Presta atenção nisso, tá? Muitas vezes a gente faz o nosso cálculo de preço considerando pelo menos o ICMS por dentro, né? Por dentro do preço. Você vai ter que cobrar um preço diferente e, além disso, a margem de lucro, o markup ali da empresa é diferente se ele for calculado por fora ou por dentro. Se você fizer o mesmo cálculo, você vai errar a conta, certo? Muito, então, exato. Então, isso é muito importante. A primeira coisa é que agora o cálculo de preço vai ser com imposto por fora. A segunda coisa é que os próprios produtos em geral, né? E eu não sou um especialista em material de construção, mas eu tenho certeza que eu não vou errar nessa afirmativa. Os produtos hoje têm, por causa da nossa legislação tributária mega bagunçada, eles têm alíquotas diferentes. Entendeu? PIS/COFINS tem uma alíquota para cada coisa diferente, né? Se for biscoito é uma coisa, se for chocolate é outra. E deve ter um monte de alíquota diferente de PIS/COFINS também, a depender do material de construção que você está comprando, certo? O que vai acontecer? Como a tributação agora é uniforme, é uma alíquota só, o preço relativo das coisas vai mudar. Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que revestimento de parede e tinta
tem tributos diferentes, tributações diferentes. Agora, com a tributação sendo igual, o preço das coisas vai mudar. A própria decisão do consumidor, do que ele vai comprar, vai mudar. Entendeu? A própria decisão dele, porque tem coisas que vão ficar mais baratas e coisas que vão ficar mais caras. E por último, né, o outro desafio de precificação é que se você for vender para o consumidor final, tem que ser um preço. Se você for vender para outra empresa, tem que ser outro preço. Atenção nisso. Muitas vezes as empresas, elas para definir o preço, elas olham o preço que o vizinho está cobrando. Né? Muitas vezes. Eu estou vendendo o cimento por, sei lá, por R$20, eu estou vendo quanto que o meu vizinho está cobrando. Se o vizinho cobrar 19, eu cobro 19 também. Né? Eu mudo o meu preço baseado no que o vizinho está cobrando. Só que se o vizinho vender para PJ e você vender para consumidor final, tá errado. Alguma coisa está errada, porque a venda para outra pessoa jurídica, ela vai gerar crédito para essa pessoa. Então é natural que você bote um preço mais alto, porque você vai repassar crédito junto. Agora, se você for botar um preço para consumidor final, é outro tipo de preço, entendeu? A gente tem a mania de botar o mesmo preço para todo mundo e tá tudo bem. Quem aparecer para comprar, pronto. Deixa eu fazer uma pergunta para Manuel. Você vende para pessoa física e para pessoa jurídica, né? 95% pessoa jurídica, pessoa física. Pessoa física, varejista, né? E vendo, está sendo aí 5%, talvez até menos, para pessoa jurídica. E o que é que você acha de ter dois preços? Um para pessoa física e outro para pessoa jurídica? Faz sentido isso? Faz sentido. Eu teria que ter. E é muito mais lógico. Até porque normalmente a pessoa jurídica ele compra um volume maior. Tá, e sobre esse ponto... Vai facilitar a minha vida, porque hoje está certo. O sistema ele me permite estar certo, porque a tributação é igual. Para mim não tem esse diferencial. E agora eu vou ser mais competitivo para vender pessoa jurídica. Eu quero fazer também, me dar uma pergunta antes de você concluir. Como é que vai ficar a apresentação do preço? A gente vai copiar o modelo americano? Isso, pronto. Que bom que você perguntou isso aí, que é um tema bastante polêmico. Essa questão de preço diferente de pessoa física e pessoa jurídica, agora você... Porque você até hoje, provavelmente, você cobra diferente pelo volume, né? Então, o volume, quando você vende, o cara compra em quantidade maior, uma pessoa jurídica, você acaba dando desconto maior e faz um preço diferenciado. Mas só tem um preço. Tá bom. Agora vai ter um outro critério, que é a questão da tributação. Quando você vender para a pessoa jurídica e você vai gerar crédito para ela, você vai cobrar diferente por conta desse crédito que você vai gerar. Quando você vender para a pessoa física, não tem crédito nenhum, então por isso que o preço vai ser diferente. Aí essa questão que eu sempre debato e o pessoal fica assustado, tá? Há quem pense que que o anúncio do preço lá na gôndola, no supermercado, no material de construção vai ser e quando o consumidor comprar lá, imagina um spray lá um spray de tinta, R$100, vamos calcular que seja R$100. Então o consumidor vai lá na tua loja de material de construção, pega esse spray e passa no caixa. Quando passar no caixa, faz sentido colocar a tributação, já que o IBS-CBS é por fora? Nós debatemos aqui. É R$100 mais IBS-CBS. Então há quem defenda que com a reforma tributária, o varejista vai cobrar o tributo lá no caixa. A pessoa vai pegar por R$100 e quando chegar no caixa não vai ser 100, vai ser 128, porque o tributo é por fora. Então há quem defenda que o modelo brasileiro está migrando para uma maior conscientização da população do tributo. Porque quando ele fizer isso, todo mundo vai saber exatamente quanto é que está pagando de tributo. Não há nada na lei especificamente dizendo que tem que apresentar o preço líquido sem tributo. Mas tá? Eu acho que deveria. Na lei é obrigatório aparecer. Mas não tem na lei. E isso me parece que gerará. Se o varejista fizer isso, isto é, anunciar na vitrine ou na gôndola um preço e cobrar o tributo por fora, no caixa, vai gerar uma confusão imensa. Imagina aquela consumidora tua, barraqueira, que chega na tua loja e tu vai cobrar R$28 a mais por ela depois de ter anunciado um preço de R$100. Vai dar muita confusão, vai ser todo mundo devolvendo mercadoria lá no caixa. Vai ser o pessoal chamando o Celso Russomano. O Celso Russomano vai bater na tua loja lá para defender o consumidor. Isso, inclusive, tem um debate aí de conflito de normas entre a norma tributária e a norma de defesa do consumidor, tá? Então, eu tenho a convicção de que mesmo o tributo sendo por fora, o comerciante ele vai anunciar, vai apresentar o preço cheio com o tributo dentro. E aí, para fins de apuração, ele faz a distinção, o contador vai lá e faz a distinção. Então ele calcula por fora, mas apresenta o tributo por dentro. E esse é o meu ponto. E isso quando for uma relação de consumidor final.
Então o varejista está vendendo para o consumidor final, no meu ponto de vista, ele deve apresentar o preço cheio já com tributo. Entretanto, quando o comerciante for vender para uma outra empresa, aí não. Aí faz sentido você, Manuel, apresentar o preço da tua mercadoria sem tributo. Apresentar o preço líquido. Porque tudo que ele pagar, o teu adquirente, o teu comprador pagar, tudo que ele pagar, ele vai se creditar. Então, para relações entre empresários, na minha ótica, faz sentido você apresentar o preço sem tributo, o preço líquido. Deixa eu fazer uma provocação. Mas nada impede, tá certo, que eu boto lá. Eu anuncio por 128 produto e na gôndola digo, ó, 128, você está pagando 100 o produto, 28 imposto. Perfeito. Eu distingo lá, tá certo? Perfeito. Sim. Que você está pagando. Não tem aquela semana do imposto que normalmente as associações comerciais do Brasil fazem, né? E seguinte, ó, ele vende inclusive sem imposto, ó, gasolina, tem um posto de gasolina, ele vende um dia gasolina sem imposto, para o cara ter essa sensibilidade, né? Perfeito. Mas a gente vai poder. Eu não vou anunciar por 100, vou anunciar por 128. Aí quando o cara chega lá, que ele vem, imagina, todo mundo, Aí eu se a gente, perfeito. todo mundo colocar lá, e aí, puxa, eu pago isso tudo imposto, né? Eu comprei aí, vamos dizer, digamos, uma coisa de 10 mil reais, tem 2.800 de imposto, o cara vai ficar, né? Então vai querer até mais responsabilidade. Eu vou cobrar, eu vou, na hora de escolher, tá certo, quem vai gastar meu dinheiro, eu vou ter mais cuidado. Não, aí perfeito. Deixa eu fazer uma provocação aqui dentro desse tema, que a gente está falando para o contribuinte, né? E Manuel fez uma pergunta logo no início para a gente falar, e a gente acabou passando, sobre a questão do imposto no destino, imposto na origem. E aí eu faço uma pergunta para o Manuel, você tem vendas online? Nós temos sim, né? A nossa empresa é a Casa Nova Construção, nós temos aqui em Caruaru uma unidade, temos em Santa Cruz de Caparibe e temos também na cidade de Surubim, são 3 unidades. E também informar, né, para o pessoal que está acompanhando, o Sincomex, a sede aqui em Caruaru, a diretoria aprovou 5 delegacias, uma para Petrolina, uma para Serra Talhada, uma para a cidade de Gravatá, uma para Recife e uma para Jabotão dos Guararapes. Recife, era em Recife a sede, nós chamamos Caruaru, então lá vai ter uma delegacia. Pronto. E Aí entra meu questionamento. Veja, como o Dáquila pode falar um pouco mais dessa questão, mas como o imposto agora, ele é do destino, o valor final do produto, o valor do produto mais imposto, depende da unidade do município do teu adquirente. Então, se você vendeu para uma pessoa da Paraíba, de João Pessoa, que isso pode mudar por município, você tem que ver qual que é a alíquota do município de João Pessoa para adicionar o valor do produto. Mas se você vender para Recife, você tem que ver qual vai ser a alíquota do município de Recife para adicionar o valor do produto. Ou seja, o preço final para o consumidor depende da alíquota do município que ele vai estar, do estado e município. Onde vai ser vendido. Exatamente, porque agora, como a gente falou, antes não, a gente trabalhava com nossa alíquota aqui e tudo bem. Agora a alíquota é do local que está adquirindo o produto. Então, para quem tem as vendas online, vai ser um desafio, e para sistemas também, para poder identificar qual é a alíquota do município que eu estou vendendo, para adicionar e calcular na nota, para poder cobrar o valor certo. Logo no início, né, do nosso podcast, Fábio falou das alíquotas, né? 20, que seria 28%, né? Que Isso. seriam 14% do IBS Estadual. 9% seria do CBS e 5% seria do CBS do IBS, municipal. Então, o que você falou é o seguinte, a alíquota padrão vai ser 5%, mas vamos dizer que o município tá certo de Bezerros, né, resolveu baixar para 3%. Ou 4,5%. Ficou 26%. 4%, né? Vamos dizer 1%. Por quê? Porque o serviço dele lá tem um impacto pequeno hoje no fluxo, né, de arrecadação. E aí eu dando 1% aqui, estou criando incentivo para que empresas possam consumir aqui. Aí onde entra essa explicação, né? Isso, exatamente. Érico. Exatamente. Fábio pode falar mais um pouquinho dessa questão da tributação no destino agora. Exato. Assim, bom, primeiro falando desse ponto, né? Como a alíquota vai ser uma soma da alíquota federal de CBS, mais a alíquota estadual, mais a alíquota municipal, cada um desses entes tem autonomia para definir a própria alíquota dele, né? Então, assim, você vai ter esse resultado de somas, né? É o que até o Érico estava falando na apresentação dele. Você vai ter ali mais de 30 mil possibilidades de alíquotas de IBS-CBS.
certo? As alíquotas vão ser possíveis de ser bem diferentes. Agora, o que provavelmente vai acontecer, tá? Eu não sei se vocês já viram, mas tem alguns sites, principalmente desses de farmácia, de remédio, que você compra, às vezes lá de São Paulo, o site é de São Paulo e vai vender para Brasília ou vai vender para cá, por exemplo, que às vezes você vê um preço, você bota no carrinho, aí na hora de pagar que você bota o CEP de entrega, no CEP de entrega muda o preço. E ele avisa, o site avisa que mudou porque a alíquota de ICMS é diferente. Ou o frete também. E às vezes muda o frete e tudo mais. É por conta do DIFAL também, né? Porque hoje a gente tem a figura do DIFAL. Exato. E aí, assim, eu acredito que os e-commerces da vida vão ter algo muito parecido. Ou vai ser um e-commerce que já pega a sua autorização para pegar a sua localização ali, né? Que às vezes tem um site que ele já pede a localização, né? Para você já saber, mas ele vai fazer o ajuste fino do endereço de entrega, né? Porque o princípio do destino, ele leva em conta o endereço de entrega, né, da mercadoria. Ele vai calcular a alíquota pelo CEP, né? O consumidor Exato. vai comprar no e-commerce, no seu e-commerce, quando ele colocar o CEP, o teu sistema vai ter que calcular a alíquota. Suponha que eu moro em Brasília, né? Eu moro em Brasília, eu comprei um produto lá numa loja lá de São Paulo, né? Em tese, a alíquota vai ser a alíquota de Brasília, né? Vai ser a alíquota do destino. Mas se eu tô em Brasília e comprei um livro para dar de presente pro Érico lá em Recife, né? Aí, nesse caso, eu vou botar o endereço de entrega e vai ser a alíquota lá de Recife. Ô Manuel, e essa questão do destino está muito conectada com a concessão de benefícios fiscais. Perceba, quem vai arrecadar agora não é o município em que está a loja ou a indústria, é o município que está o consumidor. Então você concorda que se o município aqui reduzir a alíquota dele tentando atrair uma indústria, é irrelevante? Ele não consegue dar esse benefício porque ele não é o dono mais do tributo. Então não conta mais o local da empresa, da loja, da indústria. O que conta é o local do consumidor. Então o local onde está a empresa, a loja ou a indústria é irrelevante, óbvio, para fins de IBS-CBS. É muito relevante para fins de geração de emprego, geração de renda para o município, mas para fins de arrecadação de IBS-CBS. Pouco importa se a indústria está em Santa Cruz ou está em São Paulo. O que importa é onde foi adquirido, onde está o consumidor e não onde está a indústria. É interessante, eu não tinha ainda pensado sobre essa perspectiva, porque, por exemplo, nós, por conta do e-commerce também, né, mas a gente sempre foi uma empresa regional, a gente atuou no Agreste, nós temos uma mídia forte e temos uma clientela construída ao longo de mais de 20 anos de atuação. Nós, quando fechamos o balanço anual de vendas, e a gente, para quantas cidades de Pernambuco nós vendemos, né? Vendemos a mais de 100 cidades, 105, 108, 110, em um total de 186 cidades. Né? E aí agora eu posso ter, tá certo, vários, tá certo, preços do mesmo produto. Porque se tiver uma cidade com 4, outra cidade com 3, 3,5, 4,5, então cada um vai ser um preço diferente. Perfeito. Bem interessante essa pergunta. Bem, gente, eu vou fazer uma pergunta aqui a Érico, para me tirar dúvida, e depois eu volto para vocês para a gente dar uma última pincelada, fazer para a gente fazer o encerramento, né? Todo mundo fazer o encerramento. Érico, é o seguinte, bem, no caso do ICMS, tá certo, de transporte, tá certo? A alíquota de ICMS de transporte é igual, tá certo, a alíquota de ICMS de bens, ou tem diferença? Hoje, no sistema antigo? No sistema antigo, hoje, como é que funciona o transporte? Se o transporte for intramunicipal, ou seja, dentro do mesmo município, ele tem incidência de ISS, não incide em ICMS. Só é fato gerador de ICMS quando é o transporte entre municípios ou entre estados. E aí, no caso, na maioria dos estados, inclusive em Pernambuco, o ICMS do transporte intermunicipal, ou seja, dentro do estado, entre municípios, ele é alíquota zero. Então, você não tem incidência de ICMS no transporte dentro do estado de Pernambuco. E quando o transporte sai de um estado para outro, aí tem a incidência de 12%, de alíquota de 12% de ICMS. Bom, então, como normalmente empresas de material de construção, ela tem um perfil de trabalhar muito com carga pesada, então imagine o volume de tonelada que a gente movimenta, é assim, uma coisa assim absurda. E esse material, a partir de agora, o transporte vai ter, no caso, o IBS. Mas o IBS normal, de 14% no caso do transporte.
Não, o transporte, se eu não me engano, ele tem 60% de redução, né? Vai ter a redução e ele tem uma característica que é uma das exceções onde o tributo vai ficar na origem, não vai ficar no destino, né? A parte de transporte, ela tem uma parte específica para ela. Mas, digamos, vamos aqui imaginar que eu comprei uma mercadoria em Alagoas, outro estado, certo? E eu paguei de frete R$ 20.000, certo? Certo. Então, se a alíquota for 60%, então eu diria que 14 vezes 5, 84. Então, 84 para 14, eu teria aí 5,6%. Eu reduzi 40%, eu estou pagando só 40%. Então, eu estou pagando, foi destacado lá, tá certo? Na origem, 5,6%. Eu vou me creditar desse 5,6%. Você vai de que se crédito? É 11,4%, né? Com redução de 60%, daria 11,4%. Você não, vai... eu estou falando do IBS, né? 14? Isso. Ah, estou falando no total, né? Não, no total. total. Ah, falando de 28, né? Vamos considerar Isso. Mas, não, o de 28, ele tem uma redução de 60% de alíquota, certo? Ou seja, vai dar 11,2% de alíquota. Mas, certo? assim, respondendo a pergunta, Manuel... Eu vou lá. Nesse caso aqui, por exemplo, no meu caso, tá certo que, vamos dizer, a minha relação, tá certo, eu vou pagar esse 5% do IBS, tá certo, municipal. Eu vou pagar de toda operação, independentemente qualquer vez da minha, eu vou pagar os 5% do IBS. Não, vamos contar a alíquota cheia, certo? Porque a alíquota cheia, assim, não tem diferença nenhuma. Porque essa questão de 9 é só didática. É só didática. Na prática, vai somar, é como se fosse um tributo só. A lógica para você, que é empresário... Eu vou ter que pagar os 28 de jeito. Isso. É os 28. Aí como vai ser subido, não interessa. Exatamente. Se vai 26% para fazer estadual e 1% para não entender. Essa divisão de carga só faz sentido na ótica do ente público, que é o percentual que ele vai receber. Na ótica do empresário, pouco importa. Isso. Em tese, tá certo? Eu vou ter 14, mas vou ter 19%, tá certo, de IBS. Não interessa se é estadual ou municipal. Vou ter 14%. Você vai ter... Não, para você, o que interessa é a alíquota cheia, 28%. Não é 19 nem 18, é 28%. Porque na realidade, tá certo, eu estou considerando que os 9% eu vou começar a pagar 27%. Ah, sim, por causa da regra de transição, tudo bem. 9, tá certo, tudo vai ficar bem, 19, esperando. Vai escalonar. Mas enxergando 2033, em 2033... Isso. Mas assim, o importante nesse conceito da reforma tributária é que o crédito ele deixa de ser da nota fiscal, tá? O que está na nota, para ser o que foi recolhido. Então, você me perguntou, eu vou ter direito ao crédito? Sim, você tem direito ao crédito do valor que você pagou. Então, você vai pagar o 11,2, você vai ter o crédito de 11,2. Tá? Então, não é... Só que na hora de vender, eu vou vender com 28. Exatamente. Isso. Exatamente. Perfeito. Então, ou seja, o transporte da mercadoria, o frete da mercadoria, pessoal, que a gente que paga muito com valor absurdo, quem vende muita cerâmica é investimento, né? Porque o cerâmico é muito pesado, então cerâmica vai ser um produto que vai aumentar de preço. Por quê? Porque eu vou ter um crédito de 11% e vou me debitar com 28% na hora que vender. A logística, aí vai ter que ver o impacto do preço da logística, porque a logística também vai ter uma apuração diferente de IBS e CBS, que vai ter que ser calculado para ver, muito provavelmente vai onerar, mas tem que, cada caso é um caso diferente, né? Então, mas a lógica tem um caso à parte aí, porque no caso de transporte, tem a figura do transportador autônomo de carga também. Sim. Dependendo do transporte que você for fazer, o transportador autônomo ele é um dos únicos casos que dá crédito presumido de IBS e CBS. Mesmo sem pagamento. A gente vai ter que estudar mais para a questão do transporte. Vamos eu pedir aqui para Rafael e para Fábio, para eles aí darem o último, tá certo aí, comentário, tá certo? Muito bom bate-papo, assim, muita informação. Eu sei, como você falou, se fosse dobrado o tempo, ainda não teria, mas teremos outras oportunidades, já se franquearam aqui para estar com a gente no ano que vem, né? Nós teremos outras rodadas de conversa sobre a reforma tributária e com certeza eles voltarão a estar com a gente. Eu queria agradecer o convite, agradecer todo o interesse, né, do pessoal do setor de construção nesse tema. É um tema muito importante, tá? É um tema que você não pode deixar de lado, achar que não vai pegar, achar que não precisa fazer nada agora. Não, gente, isso tem que entrar no planejamento das empresas hoje,
para você poder se planejar, poder mudar os seus preços, poder ver quem são os seus fornecedores, qual é o regime fiscal dos seus fornecedores, para saber como que vai ser a relação entre vocês, tá certo? Isso tudo é muito, muito, muito importante, tá? Eu venho falado em palestras, Rafael também vem falado em palestras, o quanto que essa transição vai ser crítica para os negócios. Quem se adaptar bem à transição da reforma, é cálculo todo ano, para mudança de preço, para mudança de alíquota, para mudança até de sede. Tem gente que vai mudar de município, tem gente que vai mudar de local, porque está fazendo contas e vendo que é mais vantajoso, certo? Se você parar no tempo e não fizer nenhuma conta, o seu negócio está sob risco. Isso é muito, que fique muito claro. Obrigado. Manuel, meu amigo, queria agradecer demais. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui em Caruaru para conversar sobre esses temas. Quero agradecer a forma como você nos recebeu. Você é uma simpatia, um cara do bem, um cara muito legal. Eu queria dizer que a reforma tributária vai mudar. A reforma tributária vai mudar completamente a forma como as empresas arrecadam e planejam a tributação. Eu, nessa minha última fala, gostaria de destacar 3 pontos principais. Há muitos outros, mas 3 pontos me parecem serem os pontos mais sensíveis. Primeiro, a tua decisão de compra. Saber comprar, saber os impactos da tributação no teu custo de aquisição. Porque os preços serão relativos. R$100 podem ser mais baratos do que 90. Um outro ponto de atenção é o preço da tua mercadoria. A forma como você vai precificar vai mudar, porque você tem 28% de tributação, que é muita coisa. E esses 28%, a dinâmica de incidência desse 28% é uma dinâmica própria em um regime não cumulativo. Você precisa entender esse regime de creditamento e de débito de IBS, CBS, para você entender qual é o impacto desses 28% no teu preço. Não é simplesmente aumentar o preço em 28%, porque a carga efetiva provavelmente não vai ser 28% por conta dos créditos. Então você precisa ter essa noção muito bem entendida do que é uma tributação não cumulativa. E o terceiro ponto de atenção é o impacto no fluxo de caixa. Que as empresas, a partir de um determinado momento, não vão ficar mais com tributo para pagar depois ao fisco. Esse pagamento será antecipado e isso pode colocar a tua empresa em uma dificuldade de você pagar seus colaboradores, seus fornecedores. Então você precisa ter uma noção do tamanho do impacto da reforma tributária no teu fluxo de caixa. Eu acho que são esses 3 pontos, assim, se eu pudesse destacar de imediato, para o empresário se preocupar, são esses 3 pontos, reiterando aqui os meus agradecimentos. Estou realmente muito feliz de estar aqui em Caruaru. Agradecer a Érico mais uma vez. Érico já é um parceiro aí nas palestras, sempre estamos juntos aí falando sobre reforma tributária. Eu queria agradecer o convite do Manuel nessa parceria do SESCAP com o Sincomex e já deixando, Manuel, o SESCAP aberto para a gente continuar falando da reforma tributária, continuar levando conhecimento para o empresariado, tá? Os empresários contábeis do estado de Pernambuco estão à disposição e a gente fica à vontade para a gente fazer mais parcerias como essa, levar conhecimento, porque como eu falo, o contador ele vai ser realmente o braço de divulgação das informações, de orientação para toda a sociedade, que esse é o nosso papel, um papel social. Queria agradecer o Fábio e o Rafael, que estão sempre disponíveis para a gente, para atender o chamado e está sempre com essa alegria aqui que passa essas informações. E deixar um recado para os empresários que estudem, busquem informação e principalmente contem com seus parceiros contadores, que é extremamente importante nessa mudança, é a pessoa que vai estar preparada para te orientar. Então, não deixa para amanhã. Já começou a reforma, janeiro já está aí, e se você ficar para trás, corre um grande risco no teu negócio não dar certo. Olha, agradecer aqui, carinhosamente aqui a meu amigo Érico. A gente começou agora a primeira parceria, né, Sincomex SESCAP, e eu acho que a gente vai ter muita, né, 2026, né, promete, né, vamos ter muitas parcerias. Obrigado aí, meu amigo, por essa força aí que a gente está construindo junto, né? E agradecer, tá certo, a Fábio, a Rafael, porque realmente eu tive de manhã, voltei, tá certo, vocês, time aí de primeira linha, tá certo, palestra de alto nível, fiquei muito satisfeito, me atendeu totalmente a minha expectativa, então foi ótimo. E todos quero... estão assistindo também, né?
E eu quero, tá certo, a vocês que estão assistindo, né, mandar um abraço carinhoso e dizer o seguinte, ó, dúvidas, no começo do podcast a gente avisou que quem quiser fazer alguma pergunta pode mandar para a gente aí, que o pessoal vai responder. Tem aqui Érico dando suporte também e vão responder, todas as perguntas serão respondidas, né? A gente não abriu espaço porque o tempo era muito curto, mas a gente deixa, nenhuma pergunta deixará de ser respondida. Quero informar para você, tá certo? Logística e material de construção, nós temos 22.700 CNPJs de logística e material de construção no estado de Pernambuco, que o Sincomex faz cobertura. Desse total, mais de 90% são empresas do Simples. Né? Já estamos providenciando uma palestra só sobre o Simples, tá certo? Para o ano para 2026, para a empresa do Simples, né? Específica para vocês, que é o nosso contingente maior. Teremos mais palestras ao longo de 2026 sobre a reforma tributária. No dia 25 agora de novembro será a nossa última palestra do Sincomex sobre a NR1, que é outro tema importante para a gente a partir de 2026. E teremos um calendário, todos os meses de 2026 teremos uma atividade do Sincomex. Então o sindicato que vem para defender não só os empresários na relação ao trabalho, fechando com convenção coletiva, mas vamos atuar fortemente, inclusive é objetivo nosso deixar à disposição de vocês, tá certo, a partir do sindicato, consultores para tirar dúvida no dia a dia, tá certo, das empresas, tanto na parte de reforma tributária como também na parte da NR1, na parte de recursos humanos. Quero agradecer a todos e dizer que a gente vai continuar com essa nossa pegada e 2026 será um ano especial para o Sincomex e você, logística de material de construção do estado de Pernambuco. Valeu, obrigado.